Crianças, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E neste trimestre nós estamos estudando, nós estamos vendo, os milagres que o nosso Jesus ele realizou. Na aula passada com a tia Ana nós vimos que Jesus ele ressuscitou o filho da viúva. E hoje nós vamos ver mais um milagre que o nosso Senhor Jesus ele realizou. Porque ele é poderoso, o nosso Deus, ele realizou milagres no passado e ele continua, criança, realizando nos nossos dias. Basta a gente crer, A palavra do nosso Deus nos diz para termos fé. E o que é ter fé? É a gente acreditar em Jesus, é a gente acreditar no impossível. Amém? Antes de nós darmos início, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus e logo depois nós vamos louvar ao Senhor, Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Peguem a Bíblia de vocês, A tia Ana sempre pede, sempre que vocês sentarem aí para estudar, para assistir o vídeo, peguem a Bíblia de vocês, para a gente poder fazer a leitura. Chama a mamãe, chama o papai, os irmãos, quem estiver aí na casa de vocês. Chama todo mundo para sentar, para ouvir a nossa história bíblica de hoje. Tá? Então nós vamos orar e logo depois nós vamos dar continuidade à nossa aula. Amém, crianças? Está todo mundo feliz aí com Jesus? Diga um amém bem forte. Amém! Glória a Deus. Então nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Senhor Jesus, que é poderoso. Aleluia. O nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus que criou todas as coisas que existem. O nosso Deus que tem cuidado de mim, que tem cuidado de vocês com muito carinho. Deus está no controle de tudo, crianças. E breve, muito em breve, nós estaremos sim na nossa igreja reunidos, para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pessoalmente é bem melhor, Assim, pelo vídeo não tem como a gente dar um abraço, não tem como a gente dar um beijo, mas recebam desde já um beijão da tia e um abraço bem forte, tá? E logo, logo estaremos juntos na nossa igreja louvando ao Senhor. Então, fecha o olhinho de vocês e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor Jesus, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu poder, pelas Tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem operado, Deus, na vida de cada um de nós. Te agradecemos pelos Teus cuidados, pelo Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, não tem nos desamparado. Neste momento, prepara os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir, Jesus, a Tua voz. Abençoa cada criança, cada família neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Deixa só a tia Ana voltar aqui o louvor que nós vamos cantar juntos, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Vocês gostam de louvar? Vamos louvar com a tia Ana? A palavra de Deus nos diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então nós vamos louvar e depois darmos continuidade aí na nossa aula de hoje. Tá? Vamos louvar? Deixa a tia Ana colocar aqui, que hoje a tia Ana não está com a garganta muito boa. Então a tia Ana está com a ajuda aqui, do rádio. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três.
Glória a Deus. Então, se Jesus é teu amigo, né, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas, crianças, louve, porque o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Amém? Gostaram do louvor? Então vamos para a nossa lição, crianças. O tema da nossa lição de hoje é: o meu amigo Jesus, ele faz uma menina reviver. E a nossa leitura bíblica de hoje, que depois vocês vão procurar e vão ler com calma, tá? Quem ainda não consegue ler, pede a mamãe, pede o papai, pede ajuda e vão fazer a leitura da nossa história de hoje, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 22 até o 43. E Tiana vai deixar um outro versículo para vocês, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, que nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E na história de hoje, crianças, nós vamos ver que Jesus ele realizou, né, mais um milagre, mas porque uma pessoa teve muita fé. Ela creu, ele acreditou em Jesus e verdadeiramente o milagre aconteceu. Então, na aula de hoje, né, nós vamos aprender que nós devemos crer, que nós devemos, né, confiar no nosso Senhor Jesus, né, porque tudo está no controle dele. Mesmo crianças que de repente, né, aconteça alguma coisa que deixe o nosso coraçãozinho triste, né? Nós estamos vivendo aí um momento difícil, né, dessa pandemia e ninguém pode sair, né? A gente tem que ter todo um cuidado e isso às vezes nos deixa com o coraçãozinho um pouco triste, mas a palavra do nosso Deus diz que se a gente não tiver fé, a gente não vai agradar a Deus, né? Mas o Senhor, ele nos manda, a palavra do Senhor nos manda, crianças, a termos fé. E a fé é a gente acreditar em Jesus, é a gente acreditar no impossível, é a gente acreditar que no momento certo o nosso Deus ele vai agir, assim como ele agiu na história que a Tiana vai contar para vocês hoje. E mais um versículo, né, a nossa frase do dia, é uma frase pequena, mas que tem, muito poder essa palavrinha aqui, crê somente. Crê somente, foi a palavra que o nosso Jesus falou. Crê somente, né? A nossa frase do dia. E mais um versículo para a gente poder guardar no coração. Vamos ver qual é o versículo para a gente poder guardar no coração. Deixa a Tiana pegar aqui. Opa! Tem alguém nessa caminha, crianças, Vocês viram aqui, uma caminha e tem uma pessoa aqui, né? Nossa personagem aí da história de hoje. Já já nós vamos ver. Então vamos lá, o versículo para a gente poder guardar no coração. Vamos ver que versículo é esse, aonde ele está. Tiana vai ler para vocês. Esse versículo está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 50, que nos diz assim: Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Lucas 8, 50. Olha o que Jesus falou. Falou para Jairo. Quem era Jairo? Não tenha medo, tenha fé. Glória a Deus. Será que Jairo ele creu? Será que ele teve fé em Jesus? Será, crianças? Então guardem esse versículo no coraçãozinho de vocês, tá? Então, nós vamos, né, dar início agora à nossa lição de hoje, né? Todos nós, né, sabemos, né, que o nosso Senhor Jesus ele realizou muitos milagres e como Tiana falou que na história, né, anterior nós vimos, né, que Jesus ele ressuscitou o filho da viúva. Então, crianças, na lição de hoje, né, na nossa história de hoje, Jesus ainda estava lá na cidade de Cafarnaum.
né? E aonde Jesus estava, ele atraía uma grande multidão, todo mundo gostava de estar perto de Jesus, todo mundo queria falar. Lá no meio, né, daquela multidão estava Jairo, né? Este homem aqui, e ele era um líder da sinagoga. A sinagoga era um tipo de igreja. E Jairo chegou, né, perto de Jesus e pediu a Jesus, né, que Jesus fosse junto com ele até a casa dele, porque a filha dele estava muito doente. E ali, né, eles foram caminhando, Jesus foi caminhando junto com Jairo até a casa dele. Mais crianças, no meio do caminho, algo aconteceu. Uma mulher que sofria muito tempo de uma doença, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, ela já, né, não tinha mais o que fazer. E ela creu, ela teve muita fé em Jesus, e dali no meio daquela multidão ela tentava falar com Jesus e ela não conseguia, mas ela pensou assim: se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu ficarei curada. E naquele momento, no meio daquela multidão, né, sem que Jesus visse, sem que Jesus percebesse, né, aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. E naquele mesmo instante, crianças, a mulher, ela teve tanta fé, mas ela tinha tanta fé que ela foi curada naquele exato momento. E Jesus, né, no meio de toda aquela multidão, ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos dele falaram: mas mestre, olha a multidão, todo mundo te aperta, né? Todo mundo aperta, todo mundo te toca. E Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. E aquela mulher, né, toda sem jeito, né, toda sem graça, com um pouquinho de medo, aí ela foi e falou para Jesus que ela tinha tocado nas vestes dele, né? E naquele momento Jesus abençoou aquela mulher e naquele instante ela foi curada e voltou alegre para casa dela. E Jairo, imaginem, criança, o coração de Jairo, né? Ele estava aflito, ele queria que Jesus, né, fosse logo com ele até a casa dele, porque ele acreditava em Jesus, né? Se ele foi até Jesus é porque ele confiava que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa Jesus poderia fazer pela filha dele. Mas, né, no meio do caminho, Jesus ainda, né, parou um pouquinho e, né, realizou ali aquele milagre, né, da cura daquela mulher que estava muito doente. Mais crianças, e eles continuaram caminhando, né, e foram caminhando até a casa de Jairo, mas no meio do caminho, crianças, alguém chegou para Jairo e falou: Jairo, não incomodes mais o mestre, né? Jesus não precisa mais ir até a sua casa, porque a sua filha, ela morreu, a menina morreu. E agora, crianças, imagine, né, o coração de Jairo. Jairo, naquela hora, ele ficou muito triste. Mas mesmo assim ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança. E o nosso Senhor Jesus Cristo falou para ele, né, tenha fé, crê somente. E quando eles chegaram ali, né, na casa de Jairo, né, a multidão toda, né, estava junto com Jesus, né? Todo mundo foi junto. E quando eles chegaram ali na casa de Jairo, eles encontraram, né, as pessoas ali pranteando, as pessoas chorando muito, porque a menina já tinha morrido. E Jesus foi e falou para aquelas pessoas, né, que eles, né, não precisavam chorar, porque a menina ela só estava dormindo. Ela só estava dormindo. E sabe o que aconteceu, crianças? Aquelas pessoas começaram a rir quando Jesus falou isso. E Jesus pediu que todo mundo saísse. E Jesus entrou, né, na casa de Jairo. Jesus, Jairo, a esposa de Jairo, né, a mãe da menina, e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, né, foram as pessoas que entraram ali na casa de Jairo. E naquele momento, né, Jesus pediu que Jairo levasse ele até ali o quarto da menina. E Jesus, quando chegou ali, ele viu que naquela cama, né, a menina estava ali morta, né, já sem vida. E Jesus chegou ali pertinho daquela menina e Jesus,
mandou que aquela menina, né, se levantasse, né? Jesus ordenou ali naquele momento, e naquele mesmo instante, crianças, o milagre aconteceu, né? A menina naquele exato momento abriu um sorriso, né? E ela sentou ali na cama, e a mãe dela e o pai ficaram, né, muito felizes com aquele milagre que o nosso Senhor Jesus ele tinha realizado. E Jesus falou, né, que não era para eles ficarem falando sobre o que tinha acontecido, mas que era para dar alguma coisa para a menina comer, né, comer. E ela desceu da cama, né, toda alegre, toda feliz, né, e o seu pai também, né, ficou alegre, pôde ali dar um abraço na sua filha, a mãe também. Naquele momento a alegria voltou naquele lar, né? E nós vemos, crianças, que quando nós depositamos a nossa fé, quando nós depositamos, né, a nossa confiança em Jesus, né, tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos com fé, se a gente crê, né, se a gente tiver fé e crer, né, o nosso Senhor Jesus, ele realiza milagres, né? Por mais que às vezes a gente venha se deparar com alguma situação que pareça impossível, né? Que aos nossos olhos a gente olha assim, parece que não tem mais jeito, mas para o nosso Senhor Jesus, né? Para tudo tem um jeito, né? Até para a morte, a menina já tinha morrido, né? E com apenas uma palavra, né? Com apenas uma ordem, aquela menina levantou, né? E a multidão ali, né? Todo mundo se maravilhou, todo mundo ficou alegre com o tamanho poder que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem. E nesta aula de hoje, né, crianças, vamos, a palavra do nosso Deus, né, como a Tchalna, nós lemos aqui no início, a palavra do nosso Deus, ela nos diz para termos fé. Então, vamos acreditar que logo, logo, tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso vai passar, porque o nosso Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem cuidado de cada um de nós com muito, mas muito, muito, muito carinho, né? O nosso Senhor, ele morreu de braços abertos, né, ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, né? Ele morreu para que hoje nós estivéssemos aqui, crianças, e não vamos perder a fé e perder a esperança, né? Que um dia nós iremos morar com o nosso Senhor Jesus, né? Nós vamos guardar o nosso coração. A palavra do nosso Deus nos diz, crianças, que nós devemos guardar, nós devemos proteger o nosso coraçãozinho, e mesmo que de repente nesta vida não aconteça aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós esperamos, mas há uma morada eterna. Breve nós estaremos, né, com Jesus, e vamos poder dar aquele abraço gostoso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos poder agradecer por Ele ter nos fortalecido. Vamos, né, nos alegrar com o nosso Senhor, né? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, ele tem todo o poder, né, nos céus, e tem todo o poder na terra. Amém, crianças? Então, que Jesus venha abençoar a vida de vocês, né, que vocês venham permanecer firmes. Não esqueçam de orar, não esqueçam de buscar a presença de Deus, não esqueçam de ler a Bíblia. Lembra que a Shana falou que, quando nós, né, nos aproximamos de Deus, quando nós lemos a palavra dele, quando nós oramos, nós nos alimentamos, assim como o nosso corpo precisa, né, do leitinho, do arroz, do feijão, assim também nós devemos alimentar a nossa alma. Amém, crianças? Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar poderosamente a vida de vocês. Um beijo grande, um abraço bem apertado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.